O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2018. Lições estas para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. O nosso assunto deste trimestre tem sido a primeira carta aos Coríntios, primeira carta ou epístola de Paulo aos Coríntios. Lembrando da posição de Corinto, na Grécia, na região da Acácia, perto de Atenas, cidade tão famosa desde o tempo passado. A nossa lição chega ao terceiro no seu número, lição de número 3, a fidelidade dos ministros do Evangelho. Para esta lição, estaremos tomando como leitura bíblica de classe, conforme o nosso costume, os versos de número 1 até o verso 9, que se segue nas Sagradas Escrituras, mas que nós não fazemos a leitura agora, porque faremos no momento de apresentação do desenvolvimento desta nossa lição. Texto áureo está no capítulo 4, verso 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Para o desenvolvimento dessa lição, nós teremos 3 tópicos dentro do nosso padrão de uma introdução, uma conclusão, e os tópicos são a carnalidade dos coríntios, envolvendo os versos de 1 a 9 do capítulo 3. Depois, o segundo tópico, fundamento da igreja e os seus edificadores, no mesmo capítulo 3, versos 10 a 23. E, finalmente, terceiro tópico, ministros aprovados por Deus, entrando no capítulo 4 até o verso 16. Portanto, o nosso estudo desta lição de número 3 envolve o capítulo 3 todo, até entrando no capítulo 4, seu verso 16. Passando aos nossos assuntos, chegamos ao ponto da epístola em que o apóstolo conclui sua consideração ao respeito do problema das dissensões na igreja de Corinto. Seu argumento final se baseia nas verdadeiras características do ministério cristão, sua
instrumentalidade e responsabilidade para com Deus. Seu serviço à Igreja de Cristo e o mérito e a glória exclusivas de Deus, que opera de forma eficaz através dos seus obreiros. Observem também, naturalmente, o apóstolo Paulo colocando esta argumentação para resolver e instruir corretamente nossos irmãos em Corinto a respeito daquela dissensão que estamos estudando desde o capítulo 1 e também envolvendo o capítulo 2, que fala alguém dizendo ser de Apolo, outro de Cefas, outro de Paulo e outro de Cristo. Ele vem trazendo agora argumentações, finalizando o assunto. Observem, o assunto começou lá no capítulo 1. Ele ainda está desenvolvendo defesa e argumentação, mas ao mesmo tempo isso cabe para ele mesmo. Ele está defendendo o seu ministério entre os coríntios, como noutra carta ele esteve defendendo o seu ministério ali entre as igrejas na Galácia. Observe que sempre houve gente em oposição ou gente colocando o apóstolo em uma situação menor comparando com outros, ou até mesmo alguns colocando em uma posição maior do que outros nas diversas igrejas. Mas isso ficou notório aqui na igreja em Corinto. Assim, passando ao nosso primeiro tópico, a carnalidade dos coríntios é expressão do próprio apóstolo Paulo, que assim fez menção para eles. O assunto está nos versos de 1 a 9, que coincide exatamente com a nossa leitura bíblica em classe, e do que nós vamos fazer leitura repartida nos diversos tópicos. Assim, passando ao primeiro tópico, nesta primeira carta aos Coríntios, já na lição número 3, a fidelidade dos ministros do Evangelho. Num subtópico, a carnalidade dos coríntios. No primeiro parágrafo da nossa lição, do nosso material de classe, temos: a princípio, quando receberam a palavra da cruz, os coríntios foram tratados por Paulo como crianças, pois só eram capazes de assimilar os elementos mais simples da sabedoria divina. Agora, pelo tempo em que esta epístola foi escrita, tendo sido enriquecidos por Deus em toda a palavra, em todo conhecimento, era de se esperar que pudessem ser tratados como homens espirituais. Quanto ao apóstolo, ele não apenas fora capacitado por Deus a instruí-lo nas coisas espirituais, como desejava muito fazê-lo. Contudo, ainda não podia. Como falar de coisas mais elevadas àqueles que ainda não eram capazes de compreender as práticas mais fundamentais da vida cristã? Observe essa forma de colocar, e é repetido mais à frente ainda, Paulo falando que eles ainda eram carnais, foram tratados com leite, mas com o tempo já era para estarem desenvolvidos no assunto das coisas de Deus, avançados no conhecimento, na sabedoria. Entretanto, via-se que ainda precisava estar ministrando coisas básicas para eles. Muito bem. Dentro da leitura bíblica, destaco estes versos de 1 até 4, a expressão de Paulo neste assunto: ainda sois carnais, disse ele, lendo os versos: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar,
porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Então observe que o assunto começou no capítulo 1, e no capítulo 3 ele volta. Todo este texto até no capítulo 4 é o mesmo assunto, argumentado de formas diversas por Paulo, e como ele disse, está tratando de coisas básicas para os coríntios num tempo que já passou e que era para ter crescido ou ter um desenvolvimento nas coisas de Deus, e isso não era para estar acontecendo. Passando em frente, depois deste texto apresentado, vejamos um segundo parágrafo no nosso material de classe. Os coríntios ainda eram carnais, andavam segundo os homens naturais, aos quais não havia sido revelada a sabedoria divina. Ao invés de se gloriar em Cristo Jesus e este crucificado, eles se importavam mais com as aparências e diferenças dos seus pregadores. Esse sentimento faccioso e contencioso é aquela sabedoria dos príncipes deste mundo que se aniquilam, que Paulo afirmou não ter nada de divina. Notemos que esses irmãos haviam recebido sim o Espírito de Deus, e o apóstolo nunca põe em dúvida a fé deles, mas a sua conduta na ocasião não condizia com o seu chamado, constituindo-se uma negligência ou falta de correspondência aos dons da graça de Deus que haviam recebido. Se não fossem corrigidos, ficariam impossibilitados de fazer maiores progressos na carreira cristã. Observe essas colocações. Anteriormente falamos que já estavam enriquecidos na palavra, no conhecimento. Aqui fala de terem recebido o Espírito de Deus, mas ainda sois carnais. Observem bem isso. E Paulo está combatendo isso, porque se assim for, não há progresso para a igreja, para ninguém na obra de Deus. Lembrando até que há uma citação bíblica em Hebreus semelhante a isso, bastante direta, bem ligada com este assunto, quando lá em Hebreus capítulo 5, tomando somente os versos 12 a 14, temos o que está escrito: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Se nós atentarmos nesse texto lá em Hebreus, o apóstolo que escreveu, ou o escritor desta carta, coloca uma afirmação forte mais à frente, quando ele vai dizer que não era para estar voltando aos rudimentos da fé cristã. Isso era voltar à base de tudo,
Já era para estar falando, tratando de coisas mais profundas, mas ainda estava considerando coisas básicas no Evangelho. E eu acho interessante a colocação em Hebreus capítulo 6, que está escrito assim no verso 1, o que lembrei agora de estar mencionando: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Coisas que hoje se discute muito e há muita divergência, é o que o escritor está combatendo. Isso é básico, não é para tratar mais disso. Mas observe quanta contenda temos em nosso meio hoje a respeito de pontos da palavra de Deus, e que Paulo diz, coisas básicas. Precisa voltar atrás? Não se pode voltar atrás. Era para estar à frente. Se bem que ele disse que se pudesse, se houvesse tempo, voltaria e falaria disso. Mas ele entrou em outros assuntos e de fato não voltou a essas coisas básicas, esses rudimentos do conhecimento das coisas de Deus. Muito bem, passando à frente ainda, num terceiro parágrafo do nosso material de classe, nesta lição 3, a fidelidade dos ministros do Evangelho, e no subtópico, a carnalidade dos coríntios, podemos considerar ainda, para desfazer toda a pretensão que se pudesse alegar em nome dos pregadores do Evangelho, Paulo lembra os coríntios de que ele, assim como os demais, eram todos servidores. Este é o sentido da palavra ministro, e que não havia motivo para se gloriar neles, e sim em Deus, que os constituiu como tais e os capacitou para ser instrumentos da fé dos coríntios. Comparando a obra do Senhor a uma lavoura, ele reconhece que a cada um cabe uma tarefa no cuidado da igreja. Eu plantei, Apolo regou, mas ao mesmo tempo confessa que todo o esforço dos trabalhadores seria inútil, não fosse o crescimento da lavoura que vem de Deus. Ademais, todos cooperam em uma mesma obra, visando um mesmo fim e a serviço de um mesmo Senhor. Por isso ele diz: todos são um, e por isso também todos esperavam receber sua recompensa e reconhecimento, não da parte dos homens, mas sim de Deus, de quem são cooperadores. Observe bem essa colocação que Paulo coloca. Está havendo uma inversão. Aliás, hoje mesmo está havendo inversão no sentido de muitas coisas, porque se alguém vai recebendo dons de Deus, quantos estão usando disso para sua glória e sua, vamos dizer assim, projeção no mundo social ou no mundo religioso? Está incorreto. Está incorreto. Era para ser o contrário, porque grande na igreja é o Senhor, depois do Senhor é a igreja. E muitos fazem o contrário: grande é o Senhor, mas depois do Senhor, aí é o pregador, aí é o que tem dons de cura, é o evangelista, é o pregador internacional, é o conferencista, perdoe, até o pastor presidente da igreja. Mas na verdade Paulo coloca: todos são servidores da igreja. Não é para destacar ele, o que está ministrando ou o trabalho de alguém no momento, mas é a igreja que é tudo, que é o corpo de Cristo. Seria colocar, já adiantando um pouco também, mas observemos na lavoura que nem todos fazem tudo.
Na verdade, cada um faz uma parte daquilo que tem de trabalho na lavoura. Alguém vem com trator, tirando os troncos, tirando outra coisa. Outro vem com material especializado para mexer a terra, e isso, aquilo, outro vem distribuindo, vamos dizer assim, o adubo. Depois vem o processo do plantio, depois vem outro processo que é também de regar a lavoura, outros cuidados, depois a colheita, depois o beneficiamento. E qual deles que tem a glória? Qual tem a glória? Na verdade, são um. Ele isso que quer dizer, todos são como que uma equipe, um corpo, trabalhando na lavoura. A glória é de Deus, que dá o crescimento da planta e traz o fruto. É bem diferente. Então os homens se gloriam uns nos outros, e fazendo o outro que é para servir a igreja como se fosse, é quase um endeusamento. Ou seja, daquilo que está para servir a ele, ele pega e passa a servir ao objeto. Ou seja, como que uma madeira que se pode usar para tantas coisas, uma tábua para fazer um móvel, ou para simplesmente botar no fogo e queimar, trazer calor, e alguém esculpe uma imagem e se prostra diante daquilo. Então está invertendo, aquilo que não é para nos servir está virando objeto de culto, e está errado. É o que Jesus diz a respeito do sábado. A respeito do sábado, não foi o homem feito para o sábado foi feito para o homem, mas os religiosos, preocupados com o sábado, inverteram a posição. E Jesus disse: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, mostrando que não estão entendendo o que é o sábado e o seu significado real. Então todos são um, todos trabalham nas coisas de Deus. A glória é de Deus, que a obra é dele. O fundamento é ele, como ele vai dizer, ou já disse Jesus falando sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Continuando e observando o texto em Coríntios capítulo 3, da leitura bíblica em classe, agora versos 5 a 9. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Palavras claras, mostrando bem isto, o que nós precisamos também estar compreendendo. Continuando ainda, se pudéssemos estar lembrando de João Batista também, né? Importa que Jesus cresça e eu diminua. E muitos fazem o contrário, querem crescer. E onde fica Jesus? E na verdade tinha que ser sempre destacado e exaltado o Senhor. Mas, dando prosseguimento, passando a um tópico segundo, o fundamento da igreja e os seus edificadores, vamos ainda ver Paulo argumentando nos versos 10 até 23 desse capítulo 3 da primeira epístola aos Coríntios. Nós temos o texto, que não vamos estar fazendo a leitura agora, porque estaremos apresentando partes mais à frente no desenvolvimento. Assim, no primeiro parágrafo, podemos observar: o apóstolo se apresenta como sábio arquiteto, aprovado na obra exclusiva que lhe coube em relação aos coríntios, lançar o fundamento desta igreja. Isto ele fez
anunciando-lhes a Jesus Cristo, na simplicidade e poder do Evangelho. Esta obra ninguém jamais poderia repetir, nem outros pregadores que havia entre eles. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Tudo o que poderiam fazer agora era desenvolver seu trabalho a partir do que Paulo já havia estabelecido naquela igreja. Veja cada um como edifica sobre ele. Mas mesmo assim, era possível que sobre este fundamento eles desenvolvessem tanto uma doutrina e prática coerentes com a sabedoria divina revelada em Cristo, à semelhança de um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, como também poderiam colocar doutrinas e práticas humanas, levantando um edifício de madeira, feno, palha, indigno da glória do fundamento. Quando Cristo vier, o fogo do juízo de Deus revelará o valor dessas construções. Se for digna, o que a edificou receberá galardão. Se indigna, sua obra se revelará inútil e vã. Perdido foi o seu trabalho. Então observe Paulo colocando tudo isso, e com essa exemplificação ele colocou coisa simples. Fundamento de uma casa já está colocado, ninguém coloca outro fundamento. Não, sobre o fundamento se edifica. Se coube a Paulo lançar o fundamento, que os outros venham e construam, cada um tendo a sua parcela de atuação. Agora, com cuidado, que o fundamento é Cristo Jesus, o Evangelho de Jesus, que Paulo sempre argumentava para todas as igrejas, e pode perceber isso, que sempre tem que defender isso. Não há outro Evangelho além de Cristo Jesus, e voltando à palavra anterior, e este crucificado. Então se edifica, se sobe paredes e etc. Mas sobre o fundamento único e já lançado, que é Cristo. O perigo é o que fazem do Evangelho. Se andam numa atuação, num trabalho pela verdade, pela justiça, pela glória no nome do Senhor e debaixo da sua orientação, na inspiração do Espírito Santo, é ouro, é prata, é pedra preciosa, é coisas que vão resistir ao fogo, vão permanecer com o fogo no juízo de Deus e vão ser coisas para a eternidade. Agora, se é apenas obra de homens, planos de homens, realização de homens, preceitos de homens, isso não vai para a eternidade. O fogo do juízo queima tudo isso como coisas carnais que não têm valor, que não têm entrada nos lugares celestiais. Esta é a colocação. Observe hoje como nós temos igrejas e mais igrejas, igrejas e mais igrejas. Não sei como o pessoal ainda acha palavras para construir títulos de igreja. O fundamento é Cristo? Vamos supor que seja. Mas por que tanta diversidade? Por que tanta diversidade? Já era para nós estarmos seguindo o mesmo padrão, na mesma parede, continuando. Vem o reboco, vem depois mais alguma coisa, a preparação para a pintura, pinturas, adornos e etc. É continuando e não fazendo de novo alguma coisa, de forma nenhuma. Portanto, entendamos o que está acontecendo no nosso país e pelo mundo. Muitos usando da palavra do Evangelho e querendo construir o seu edifício, a sua igreja, porque muitos usam essa palavra mesmo, a minha igreja, a igreja é minha, e passa de
pai para filho, e ali segue-se um segmento também de preceitos, que é aquilo que vai sendo desenvolvido segundo o parecer dos homens. E Paulo censura isso fortemente. E assim, isto falado corresponde aos versos 10 e 14 desse capítulo 3. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Aí está, irmãos, para nós entendermos o que está bem claro que o apóstolo Paulo coloca, trazendo para a nossa atualidade. Agora, observem que muitos às vezes nem estão usando o fundamento que é Cristo Jesus. Aí nós temos fundamento sobre Maria, fundamento sobre o santo tal, este ou aquele. Isso aí não é evangelho de Cristo, não. O fundamento é Cristo. E outros formando segundo tradições, tradições. E outros segundo novas descobertas, ou novas revelações de anjos que apareceram, ou profetas que surgiram, e muda a base. Abandona o fundamento Cristo e vão construir outro fundamento, e ali edifica alguma coisa, dizendo que é o evangelho de Cristo. Não é evangelho de Cristo. Nem as paredes e nem o fundamento entrará. Nada disso entrará no reino dos céus. Muito bem, precisamos ter esse cuidado. Dando sequência, num segundo parágrafo, nessa nossa lição, a fidelidade dos ministros do Evangelho, neste tópico segundo, subtópico, ou tópico segundo, o fundamento da igreja e seus edificadores, consideremos, tendo falado da responsabilidade dos edificadores da igreja, o apóstolo completa a comparação, destacando que a igreja é o próprio edifício de Deus, o templo de Deus, no qual habita o Espírito Santo. Portanto, pretender sabedoria e capacidade humana para realizar essa nobre e grave tarefa seria enganar-se a si mesmo e correr o risco de, ao invés de edificar a igreja de Deus, destruí-la, o que levaria um pregador ou obreiro presunçoso a sofrer uma severa repreensão da parte de Deus. Enfim, os ministros do Evangelho são homens, e os coríntios não deveriam considerar serem deste ou daquele, mas pelo contrário, que todos eles pertencem a eles, pois são cooperadores de Deus em benefício da igreja, servindo-a com os seus talentos. Assim como tudo mais nesta vida atende ao bom propósito de Deus para o seu povo, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, Deus está no controle disso tudo para o seu projeto na redenção das almas, na formação do povo que vai habitar nos céus. Observe essas formas de colocarmos. Enganando-se a si mesmos, achando que sabedoria humana vai resolver. Por exemplo, lembra-se que teve questões no início do cristianismo, no tempo dos apóstolos? Sim, ali em Atos capítulo 15,
Eles se reuniram, homens se reuniram para tratar da questão do que deveriam determinar, orientar com respeito à igreja que estava se multiplicando, desenvolvendo grandemente. Reuniram, conversaram, deram testemunhos, deram opiniões, mas observe, não decidiram por isso, nem por voto de maioria. Não. Como que foi mesmo? Pareceu bem ao Espírito Santo. Então quem definiu tudo? Não foi a argumentação de um de outro orador, nem o que no consenso chegaram a aprovar, como que rejeitando as palavras e aceitando outras. Não, foi pareceu bem ao Espírito Santo. Agora é diferente hoje. Existe a reunião, trata-se, tem uma ideia, tem outra ideia, e agora o que a gente vai fazer? Maioria. E com isso um segmento religioso define uma doutrina, outro segmento religioso define outra doutrina, e assim há muitas, mostrando que há carnalidade, não é o Espírito, ou pareceu bem ao Espírito de Deus determinar alguma coisa para a igreja. Ou seja, homens decidindo, e aí decide cada um para um lado. Podemos perceber este assunto. Enganam-se a si mesmo. Agora, os coríntios, destacando um ou destacando o outro, volta a comparação. É como, por exemplo, os filhos do fazendeiro estivessem se gloriando no que plantou, outro se gloriando no que regou a planta, outro no que adubou e o outro no que colheu. Afinal de contas, por que isso? O destaque não são eles, é o Pai, que é dono de toda a lavoura e dos funcionários também, e tudo isso é para eles, filho do dono. Então são coisas que a gente precisa entender. É desvio, é quase idolatria. Em vez de cultuar a Deus ou reconhecer a glória de Deus em tudo, começa a puxar para um lado e outro, se dividindo entre eles mesmos. Assim, consideremos deste texto uma parte ainda à frente, verso 16, alguns versos salteados talvez à frente. Leio assim, verso 16 do capítulo 3: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. 19: Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 21: Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aqui não fala de lavoura, mas fala de um edifício. Nós precisamos entender bem essa colocação. Nós somos morada de Deus no Espírito. Individualmente somos um templo, mas todos juntos somos um templo. E considerando a comunidade toda, cada um é um tijolo, só que é um tijolo vivo. Pedro diz: pedras vivas, construído morada de Deus. Todos nós individualmente morada, e todos uma morada. Agora vamos olhar esse prédio, por exemplo. A igreja não é prédio, a igreja são as pessoas. Mas vamos considerar: quem fez o fundamento? Você está vendo o fundamento? Não é visível. E o fundamento não é o alicerce básico, que não tem mais de 100 colunas para baixo, 6, 7 metros, concreto forte e ferragem, para dar sustentação ao chamado baldrame, para depois subir colunas e paredes. Mas quem vê o que está para baixo da terra? Depois veio tantos tijolos, depois vem o chapisco, reboco, pintura, adornos diversos,
a iluminação, a parte elétrica, e tudo é nosso. Ou a glória é de quem fez o desenho, ou a glória é de quem fez o fundamento, colocou lá o alicerce para baixo, ou de quem colocou o telhado lá em cima. Não é de ninguém. Deus é que deu tudo, e tudo é para nós. Não é para nós destacarmos esse e aquele como separando. Aí teria alguém, não, eu gostei foi do pintor que merece o elogio. O outro vai dizer, não, é o pedreiro que colocou os tijolos. E o outro vai dizer, nem é isso, é o que fez a argamassa lá. Pronto, está tudo dividido. Enquanto todos que trabalharam para a igreja num propósito como se fosse um só, formando uma só equipe, com objetivos diferenciados, mas se completando e concluindo no que temos para nós. Isso falando de um prédio. Agora vamos colocar a igreja, o corpo de Cristo. E quem na verdade constrói o corpo de Cristo não são as células, é a cabeça, é o próprio Senhor. Mas continuando, passando à frente no terceiro tópico nosso, ministros aprovados por Deus. Na primeira carta aos Coríntios, nessa lição 3, a fidelidade dos ministros do Evangelho, tópico 3, ministros aprovados por Deus. Agora entrando no capítulo 4, do verso 1 até o verso 16. E o assunto, observe, se desenvolveu bastante. Temos o texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 até 16. Não estarei lendo agora, porque quero destacar alguns versículos a seguir. Mas primeiramente, observemos o primeiro parágrafo que temos aí, no material de classe, na nossa escola bíblica dominical. O apóstolo Paulo continua e trata da consideração que se devia dar aos ministros do Evangelho e particularmente ao seu ministério entre eles. De forma geral, os obreiros são despenseiros dos mistérios de Deus, na administração da palavra, em toda a ciência e sabedoria divinas, e de um despenseiro espera-se apenas que seja fiel em repartir com os seus conservos e irmãos esse depósito que lhe foi confiado. Mas em particular no caso de Paulo, ele não se considerava dependente da aprovação de qualquer homem, nem dos coríntios, nem dele mesmo quanto ao seu ministério, pois como ele mesmo havia dito, é Deus quem recompensará os seus cooperadores, pois quem me julga, disse ele, é o Senhor. Então Paulo, observa bem, colocou esse cuidado. Todos são ministros de Deus, tem que ser considerado isso, ministros de Deus, sejam enviados por Deus para fazer alguma coisa a favor da igreja. Efésios capítulo 4, Deus distribuiu os dons entre muitos para a edificação da igreja. Então, quem mandou? O Senhor. Quem é o alvo? A igreja. O Senhor, a ele pertence a glória, e a quem o Senhor está distribuindo o benefício? Aos seus. Os demais são servidores. Servidores. Seria como alguém que está assentado à mesa de um restaurante estivesse muito agradecido ao garçom, porque está trazendo o prato à mesa, mas na verdade ele tem que lembrar que tem todo o processo, e tudo é dele, porque é ele que está pagando. Então são desvios do entendimento da honra que cabe a cada um, mas no caso nosso a glória é de Deus. Mas ele disse, usando a expressão que temos no texto bíblico, capítulo 4, os 4 primeiros versos, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus, que os homens nos considerem como trabalhadores de Deus, como dispenseiros. É isso que a palavra está dizendo. Verso 2: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Continua: todavia a mim pouco se me dá
de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Observe bem esses 4 versos, como são importantes. Igreja, considere os ministros como servidores da parte de Deus. Tem 2 aspectos aqui, né? Primeiro é entender que estão trazendo algo de Deus. É para esses honra, mas não é glória. Isso nós precisamos estar entendendo. Aqueles que ouvem a palavra pelo dispenseiro, pelo pregador, pelo ensinador, têm que considerar aquele como enviado por Deus. Mas ao mesmo tempo não é para glorificar a ele, homem, que fez o serviço, mas a Deus que mandou aquele e mandar outros, e são muitos que estão fazendo a obra de Deus. Agora, do que trabalha para Deus, tem que haver fidelidade, tem que trabalhar com diligência, não pode ser negligente. Falado antes, em construir qualquer coisa, fazer a obra de Deus relaxadamente, não pode. Agora, quem é que vai julgar quem? É Deus. Observe que há um particular aí. Quando faz essa divisão, uns são por Apolo, outros são por Cefas, outros por Apolo, Cefas e também Paulo, e depois Cristo. Estão glorificando a um, exaltando a um e diminuindo o outro. Então quem escolheu Apolo rebaixou ou rejeitou Paulo. Está errado. Então ele foi julgado por quem? Por alguns que preferiram outro, ou até os que o preferiram. Está havendo aí uma acepção de pessoas, e ele falou: isso não cabe a homem algum, nem a mim mesmo, isso cabe a Deus. E lembre daquelas parábolas, né? Que cada um que recebeu o talento ou a mina voltava para dar conta do que lhe foi confiado. Ele, o trabalhador, o ministro e o próprio Deus. Essa é a ideia que Paulo quer estar destacando. Continuando um pouco mais, nesse terceiro tópico, ministros aprovados por Deus, ainda podemos, no segundo parágrafo, considerar: essa também era uma forma de calar as razões daqueles que se agrupavam sob o nome do apóstolo ou se colocavam contra ele, diminuindo o mérito da sua obra entre eles. Se havia diferenças entre este e aquele obreiro, Paulo lembra que todos haviam recebido seus dons particulares de Deus, não tendo de que se gloriar ou ensoberbecer. Que tens tu que não tenhas recebido? E então os repreende pela sua soberba, comparando a condição de autossuficiência em que se encontravam com a de sofrimentos, reveses e aflições, porque passavam os apóstolos por amor a Cristo. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. O que quer dizer essa palavra, colocando de novo este assunto? O que alguém tem que se gloriar? Nada. Que tens tu que não tenhas recebido? O que tens tu que não tens recebido? Agora, por outro lado, se alguém se está destacando um ou outro, na verdade, ele está sendo injusto com um ou com outro, e dando a glória ao homem. Outra vez o mesmo assunto. E os coríntios estavam nisto, como quem? Aquele que analisa a obra do trabalhador de Deus. Se pudesse buscar outra palavra,
que tens tu que julgar o servo alheio? Para seu senhor está aprovado ou reprovado. Mas e os outros? Nada disso. Mas voltando ao assunto, se eu prefiro Cefas, eu estou censurando algo em Apolo, em Paulo também. Então não pode. E hoje nós sabemos, há muitos segmentos, repartições, divisões. Está havendo muito isso. Então eu estou aprovando um e reprovando o outro numa obra de Deus. Mas prossigamos um pouco mais. Se falam tanto, se observam tanto um ou outro, estão esquecendo do que eles estão passando. Estão esquecendo-se do que eles estão passando. Vejamos alguns versos. Em Coríntios capítulo 4, verso 7, e alguns versos, ainda que salteado, podemos ler 7. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pelo que somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 10. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afatigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. A quem a gente vai escolher, esquecendo que todos têm o seu sofrimento? Todos têm a sua parcela de esforço, de riscos, de cansaços, tanta coisa. Cada um teve a sua parcela. Então somos injustos se nós escolhemos um em detrimento de outro. Juízo pertence a Deus. Por isso também, voltando para os próprios ministros, o cuidado que eles devem ter, cada um ministrar segundo o dom que tem recebido de Deus. Aí é Romanos capítulo 12. Cada um veja qual o seu ministério e exerça, e não despreze o ministério do outro. Um tem de Deus o dom para louvar, ou louva, mas lembre que ele vai precisar de alguém para tocar um instrumento, e de alguém para simplesmente ouvir. E pode ser que esse que está ouvindo é o que está sendo servido, é o maior, porque sempre o menor que serve, e o que desfruta é o maior. Como um prega, outro ensina, outro faz assistência social, outro. Cada um tem o seu dom. Um não pode desprezar o outro. Mas hoje nós temos, outra vez trazendo para a situação atual, a igreja do que louva, a igreja do que cura, a igreja do que expulsa demônio, a igreja do que é de Bereia, a igreja... Então é um corpo dividido. Enquanto um corpo sadio, todos estão ligados, um assistindo o outro, completando o outro. Numa mesma igreja é para ter tudo isso: os que louvam, os que tocam instrumento, os que ensinam, os que estão ouvindo, os que estão evangelizando, os que cuidam da obra social ou da parte administrativa, e segue tudo. E todos são um. E não é para se fragmentar. Mas continuemos um pouco mais. No terceiro parágrafo desse tópico, 3 ministros aprovados por Deus. Para finalizar, notemos ainda que esta repreensão tinha o propósito de levar
os coríntios a considerarem devidamente o papel representado por Paulo no estabelecimento desta igreja, no seu trabalho único como pai desta igreja. Repito, no seu trabalho único como pai da sua fé, e por isso, como um ministro que deveria ter tido em alta estima e como modelo a ser imitado, como um pai e tutor, admoesto-vos, portanto, palavra de Paulo, a que sejais meus imitadores. Ou seja, Paulo coloca que se tem tantos trabalhando, tantos a serviço de Deus, em benefício da igreja, não pode esquecer que no Evangelho foi Paulo que os gerou, e essa parte já está feita, já foi feita. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, disse ele, verso 14, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Agora observe, Paulo fez a parte dele e foi embora. Veio Apolo para ajudar, veio Timóteo em outra ocasião, e os obreiros foram se revezando. Mas Paulo foi embora, já fez o que tinha que fazer, terminou o alicerce e foi embora. Assim vamos observar, irmãos, entre nós, se você estiver atento, você percebe, tem obreiros nossos que começam um trabalho, é uma maravilha para levantar um trabalho, só que tem que ser como Paulo, depois tem que ir embora, porque se ele continuar ali, ele está fora do seu dom. Acabou a formação da igreja, vai embora, o outro vai pastorear. Um evangeliza trazendo a Cristo e o outro vai fazer a edificação em Cristo. Perdoe dizer dessa forma, mas precisamos entender, perceber, já chegou no ponto, agora é hora dele sair para entrar outro. E muitos se entristecem quando há uma troca de obreiro. Cuidado, mano. Então está indo tão bem até agora, já terminou a parede, agora deixa o outro vir para a pintura. E assim segue a obra de Deus, que nós precisamos entender. E muitos se entristecem, vai trocar o dirigente, vai vir um outro aí, pronto. O outro está assumindo já, rejeitado, e nem tomou posse ainda. Calma, agora é trabalho de outro. Você fez a sua parte, o obreiro, e a igreja precisa entender, foi a parte dele, agora vem a próxima. E segue-se a obra de Deus desse jeito. Então observe que nós estamos tratando nosso assunto, a fidelidade dos ministros no Evangelho, nessas colocações no capítulo 3 e parte do capítulo 4. A carnalidade dos coríntios, o fundamento da igreja e os seus edificadores, ministros aprovados por Deus, lembrando, são servos, a glória é de Deus. E vamos então só colocar palavras de fechamento. A exemplo de Paulo, todo aquele que é chamado por Deus para o ministério da palavra tem uma grande responsabilidade para com a igreja e deve cuidar para que sua obra seja realizada com fidelidade. E a igreja, por sua vez, ao invés de aderir a qualquer espécie de facção, opondo-se ou favorecendo a este ou aquele obreiro, deve considerá-los como seus servidores, cooperando todos com os seus dons e talentos particulares para o benefício espiritual da lavoura de Deus. Aí está, dispenseiros de Deus é a palavra. Todos são trabalhadores de Deus e a igreja, nós todos os beneficiados. E eu lembro um detalhe sobre dispenseiro, esta palavra. Dispensa não é para ficar cheia sempre. Dispensa é para encher e esvaziar logo. Vamos explicar melhor? Quem está incumbido de
distribuir bens alimentícios, por exemplo, numa obra social, ele não pode fazer no estoque. Tem um estoque de 10 toneladas disso. Está errado. Ele tem que distribuir, dizer o contrário. Nós temos tantas toneladas já distribuídas. E Deus é o supridor da dispensa. Se nós distribuirmos os nossos dons, ministrarmos nossos dons, Deus pode renovar, acrescentar coisas para uma distribuição. Mas se alguém armazena e não distribui, o que acontece é que o Senhor da seara, da dispensa, não fornece mais nada. Pode até tirar, porque está havendo desperdício daquilo que foi dado. Por isso, até para Timóteo, Paulo chegou a dizer: desperta o dom que há em ti. Que seja assim com todos nós, trabalhando na obediência ao Senhor a favor da igreja, não é a seu próprio favor. E ninguém favorecendo em juízo, aprovando um, reprovando o outro, ou dando valores, nota 10, nota 9, nota 8, etc. Nada. Todos têm uma nota que Deus vai dar. E esperamos que seja 10 para todos, porque cada um faz o que tem que fazer e nada além daquilo. E assim encerramos nossa lição, considerando que fizemos o uso desse esboço, nesses 3 tópicos: a carnalidade dos coríntios, o fundamento da igreja e seus edificadores, ministros aprovados por Deus. E o textuário: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E se quisermos, podemos até complementar com o verso seguinte: e espero e dispenseiros que sejam fiéis, que haja fidelidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.